Nesse vídeo tutorial nós vamos aprender como construir diagramas de distribuição de elementos maiores, e esses diagramas também podem ser aplicados para elementos traço. Então, basicamente, a gente utiliza um elemento como o índice de fracionamento no eixo X e a gente altera o eixo Y utilizando os demais elementos para ver qual é a variação composicional desses elementos dentro da nossa suíte de rochas, né? Então, existem duas formas de começar um gráfico de dispersão de elementos. Nós podemos selecionar a coluna, as duas colunas com as quais nós queremos gerar o dado. Claro que tem que ser duas seleções distintas, então no Excel a gente seleciona a primeira coluna, solta a seleção, segura o Ctrl e seleciona a segunda coluna, vem inserir gráfico de dispersão de pontos, a gente gerou um gráfico de dispersão de pontos para magnésio no eixo X versus cálcio. A outra forma de construir um diagrama desse tipo é da maneira oposta. A gente vai inserir gráfico de pontos de dispersão e aí nós selecionamos a partir da seleção de dados, selecionar dados, adicionamos um grupo de dados e selecionamos quem a gente quer que ocupe o eixo X e quem a gente quer que ocupe o eixo Y. E da mesma forma, a gente obteve um gráfico de distribuição de pontos, né? No método inicial, no primeiro método, o Excel sempre utiliza a coluna que vem antes como eixo X e a coluna que vem depois no eixo Y. Então, caso a gente quisesse construir um diagrama que utilizasse um outro mineral como um outro elemento como eixo Y, a gente teria que trocar a ordem desses elementos na nossa tabela. Então agora, antes de mostrar como reproduzir esse gráfico de uma maneira bem simples, para que a gente possa construir diagramas multi-elemento, né, eu vou formatar esse gráfico para que ele fique num padrão legal, e eu já retorno para mostrar como plotar para os demais elementos. Pronto, agora o nosso diagrama está com uma formatação legal, e a gente pode reproduzir esse diagrama já formatado para os demais elementos. Então, a forma mais fácil de fazer esse tipo de construção é copiando o diagrama e colando esse mesmo diagrama novamente. Quando a gente clica em cima do nosso grupo de dados, as duas colunas que estão sendo utilizadas para plotar esses dados, elas ficam em destaque. Então, se a gente chegar com o nosso cursor em cima desses dados, aparece uma mãozinha no Excel e a gente consegue mudar a concentração dos valores de tanto para X quanto para Y. Então vamos construir um diagrama para silício, por exemplo. Então a gente só arrasta o nosso dado da coluna do cálcio para a coluna da sílica, e aí nós temos um diagrama que utiliza magnésio no eixo X e sílica no eixo Y. A única coisa que a gente tem que ter cuidado e sensibilidade de ajustar as nossas escalas, né? Porque cada elemento tem uma escala de grandeza distinta. Então aqui nós temos um diagrama de silício. A gente poderia construir rapidamente um diagrama para alumínio, clicando nos pontos e arrastando esses dados para a coluna do alumínio, ajustando a escala horizontal e ajustando a escala vertical, desculpe, e arrumando aqui o nosso título do eixo. Então esse método ele é relativamente rápido e simples para construir diagramas multielementares que são extremamente úteis no estudo de rochas ígneas. Então, para finalizar, eu vou construir mais alguns diagramas e eu retorno no finalzinho com vocês. Então, dessa forma, rapidamente a gente construiu gráficos de dispersão de elementos para 6 dos nossos elementos maiores, sendo que esse nosso último aqui, ele inclui álcalis, então é a soma de sódio mais potássio. E aí, a partir do estudo dessas trajetórias, né, de fracionamento, a gente tem uma ideia de quais os minerais que participaram da cristalização dos nossos magmas e qual a evolução petrológica desses magmas e se eles são relacionados ou não a um mesmo magma parental.